Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Nós queremos transmitir a mensagem de Cristo a todas as famílias. Eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor, mas permanecer em oração por mim, porque eu desejo compartilhar a mensagem, mas eu estou com a garganta um tanto deficiente. Acredito que ontem eu me expus a uma temperatura muito baixa. O coro principal da nossa igreja cantou num espaço preparado para apresentações musicais, num shopping na cidade de Betim, um encontro de coros. E lá estive muito feliz, participando com os irmãos, mas acredito, irmãos, que o sistema de ar-condicionado não foi muito amigável comigo. Se eu soubesse que estaria assim, eu teria pedido ao pastor Petrônio para pregar, mas isso não foi possível. Então, vamos ler a palavra de Deus e, contando com as suas orações, desejo falar-lhes acerca do tema a alegria do reencontro. Mateus, capítulo 18, versos 10 a 14. Queiram ficar em pé por mais um instante, nós vamos ler juntos a palavra de Deus. É com muita alegria que recebemos muitos irmãos, amigos, e queremos compartilhar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, com todos vocês. É o maior presente que podemos oferecer-lhes. É a mensagem, a boa mensagem de Cristo Jesus. Mateus, capítulo 18, leremos os versos 10 a 14. Uma das parábolas do Senhor Jesus, e assim continuamos estudando as parábolas de Jesus, como temos feito aqui domingo após domingo à noite. Diz assim a palavra de Deus: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Podem assentar. Mantenham a palavra de Deus aberta. A parábola conhecida como da ovelha perdida é uma incômoda resposta que Jesus dá aos seus discípulos. Vejam no capítulo 18, versículo 1, quando, passando ao largo de tudo o que Jesus já havia dito sobre o seu plano, sobre o seu reino, os discípulos estranhamente ainda estão demonstrando apego às coisas desse mundo e perguntam: quem é porventura o maior no reino dos céus? Eles já haviam visto o poder do Senhor Jesus. Eles sabiam que Jesus Cristo era Senhor sobre todas as coisas. E com o coração ainda muito apegado aos parâmetros deste mundo, eles querem saber: Senhor, quem é o chefe? Quem é que manda? Quando o Senhor vier a estabelecer o seu reino em definitivo, quem falará em nome do Senhor? Então Jesus chama uma criança no verso 2 e diz: eu vos digo que se vocês não se converterem e não se tornardes como crianças, de modo algum participareis ou entrareis no meu reino, o reino dos céus. Isso retrata muito a cultura daqueles dias. Os apóstolos sabiam o que Jesus estava dizendo quando declarou: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. As crianças, irmãos, eram muito esquecidas naqueles dias. As crianças eram tidas
como seres de menor importância. Então Jesus diz: querem saber quem é o maior? É aquele que vier a se tornar o menor, porque o meu reino é o reino do serviço, o meu reino é o reino da humildade, o meu reino é o reino da simplicidade, tal como a criança é capaz de demonstrar. Essa história ilustra muitas verdades espirituais. Os discípulos não se viam praticando um ato politicamente incorreto quando eles menosprezavam as crianças. Eu quero chamar você a olhar para o capítulo posterior, capítulo 19, quando no verso 13 a palavra de Deus diz que enquanto as crianças chegavam a Jesus, os discípulos repreendiam aquelas crianças. Irmãos, eles desencorajavam as crianças a estarem na presença de Jesus, mas ouviram no verso 14 Jesus dizer: não façam isso, deixem os pequeninos e não os embaraceis ou não os impeçais de vir a mim, porque o meu reino é o reino destas crianças. Essa é uma das razões pelas quais nós, como igreja de Jesus, recebemos as crianças e queremos que a criança participe também. Os irmãos viram que crianças oram no culto ao Senhor, crianças estão juntas cantando e adorando, crianças agora estão juntas ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo não concordava com a cultura predominante daqueles dias e não aceitava a atitude dos seus discípulos de menosprezo às crianças. Vejam, irmãos, no capítulo 21 de Mateus, os versos 15 e 16, quando os principais sacerdotes e os escribas, as autoridades religiosas daqueles dias, ao verem as crianças, os meninos, dizendo hosana ao filho de Davi, dizendo: esse Jesus é o Salvador, é aquele de quem o profeta disse que, sendo filho de Davi, traria salvação a Israel. Os líderes religiosos indignaram-se e perguntaram-lhe: Jesus, não estás ouvindo o que eles estão dizendo? Esses meninos, nas entrelinhas é o que estão dizendo, esses meninos que nada conhecem da lei, estão dizendo que tu és o filho de Davi, o Salvador, o Messias de Israel. Jesus, irmãos, biblicamente responde: vocês nunca leram? Jesus, de fato, irmãos, desafia esses líderes religiosos ao dizer: vocês não se gabam de conhecerem a lei, de serem o parâmetro de conhecimento da lei? Vocês nunca leram na lei que é da boca dos pequeninos, posto que são sinceros, que é da boca das crianças de peito, que sequer sabem falar, que Deus extrai o perfeito louvor, porque elas dependem ao máximo de Deus? Não é que elas sejam perfeitas, não é que elas sejam imaculadas, mas é que elas ainda não se treinaram como os adultos na arte de pecar. Jesus pergunta: vocês nunca leram isso? Vocês querem tanto conservar a lei e policiam quem diz algo acerca da lei, mas vocês não lembram que a lei diz que é da boca das crianças, dos pequeninos, que vem o perfeito louvor a Deus? Meus irmãos, nós precisamos olhar para essa parábola, nós precisamos olhar para o evento em que Jesus repreende os discípulos que repreendiam as crianças, e precisamos nos perguntar se nós temos a mesma postura de Jesus. Marcos capítulo 10, verso 16, Jesus fazia o quê? Tomava as crianças nos braços e, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Hoje pela manhã fizemos isso com um garotinho, o Murilo, que foi em oração apresentado diante do Senhor. Faremos aquilo que Jesus fazia, ou nós nos pareceremos com aqueles que repreendiam as crianças? Em Marcos 10, 13, a palavra de Deus reafirma que os discípulos repreendiam as crianças. A partir do exemplo da criança, há muito mais a ser dito, a falar de pessoas que eram pouco lembradas, viúvas, órfãos,
gentios, isto é, aqueles que não eram judeus, aqueles que pouco conheciam da lei, a partir desse exemplo de um elemento pouco valorizado, que era a criança, a palavra de Deus diz: o Senhor se alegra ao reencontrar cada uma das suas ovelhas, e muito especialmente com aquelas que um dia se afastaram do bom pastor, que é Jesus. Olhe mais uma vez para a parábola e os irmãos verão que o que está sendo dito é que Jesus valoriza cada ovelha do seu rebanho. Versículo 10: não desprezeis a qualquer destes pequeninos, a nenhuma criança, porque eu afirmo a vocês que os anjos, segundo a palavra de Deus, os anjos são espíritos que ministram a favor dos salvos, a favor dos crentes. São servos de Deus que auxiliam. Então o Senhor diz: os anjos também se importam com as crianças. A partir do exemplo das crianças, o Senhor quer dizer o seguinte: se eu me importo com uma criança que vocês tanto desvalorizam, então saibam, eu me importo com cada uma das minhas ovelhas, cada vida criada pelo Pai. E eu quero dizer a você, com essa alegria de quem lê a palavra de Deus e de quem ouviu isso do Senhor Jesus Cristo: você que está aqui tem grande valor aos olhos do Pai. Talvez você tenha passado por lugares em que você não foi bem aceito por conta das suas limitações econômicas. Deus, que é dono de todas as coisas, segundo o salmista, é aquele que criou os céus e a terra, os céus que declaram a glória de Deus, o Senhor que é dono de todas as coisas, pouco se importa ao ouvir os homens falarem das suas riquezas. Se você foi desvalorizado ou desvalorizada, não foi bem-vindo em algum lugar porque falta dinheiro no seu bolso, saiba que na igreja de Jesus você é bem-vindo. Aos olhos do Senhor você tem todo o valor, porque Deus te criou. Talvez você tenha sido desvalorizada porque é mulher, talvez você tenha sido desvalorizado porque é idoso, talvez você tenha sido desvalorizada por conta do sobrenome, talvez você tenha sido desvalorizado porque não alcançou o grau acadêmico, o grau de instrução que pessoas à sua volta supervalorizam. Saiba que não é esse o conceito que Deus tem acerca de você. O conceito que Deus tem sobre a sua vida é aquele que está no livro do Gênesis, o livro do começo. Depois de ter criado o ser humano, o Senhor viu aquilo que criou, a sua imagem e a sua semelhança, e disse: é muito bom, é coisa boa, isso que eu criei é muito bom. Saiba você de uma vez por todas, Deus não concorda com aqueles que desvalorizam a sua vida. O que a parábola está dizendo é que cada ovelha do rebanho do Senhor tem valor. A pergunta que fica então não é se Deus te valoriza. A pergunta que fica é: você é parte do rebanho de Deus? Você o ouve como seu pastor? Você aceita os cuidados dele? Você é orientado por ele? Você se deixa ser guiado por ele? Até mesmo cada criança precisa saber do grande valor que tem aos olhos de Deus. Olhem para Mateus mesmo, capítulo 18, quando nos versos 5 e 6 Jesus diz: quem se humilhar como uma criança, essa criança que não tem a expectativa de impressionar vocês, elas só querem vir a mim, esse é o maior no reino dos céus. Só Jesus diz algo assim: vocês querem ser grandes? Tornem-se pequenos. Vocês querem exaltação? Se humilhem. Vocês querem aparecer? Escondam-se nos braços do Pai. E no verso 5, o Senhor Jesus Cristo diz: quem também recebe uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, Mateus 18, 6, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Isso é muito sério, irmãos. Qualquer que fizer tropeçar uma criancinha que me ama, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. O que o Senhor Jesus está dizendo é: melhor é nem ter nascido.
Meus irmãos, Jesus está nos dizendo assim: se uma criança com toda sinceridade sabe que existe um Deus criador, ama a Deus, mas um adulto torna-se empecilho para que ela busque a Deus, essa pessoa precisa saber que arrumou um problema comigo. Irmãos, há adultos que acreditam que as crianças não têm necessidades espirituais. Falam de uma futura carreira profissional que nem faz sentido para a criança. Você pergunta à criança: o que você vai ser quando crescer? Ela diz que quer ser 15 coisas. Normalmente ela quer ser policial, jogador de futebol, coisas assim. Há adultos que estão muito interessados em trabalhar para manter um convênio médico para as crianças, mas pouco falam da saúde espiritual, pouco ensinam as crianças acerca da vontade de Deus. Adultos, irmãos, que se negam a trazer as crianças para a igreja. O Senhor Jesus Cristo diz: é melhor não fazer isso, é melhor não estar vivo do que impedir esses pequeninos que eu tanto valorizo de estarem comigo. A palavra de Deus está dizendo que os anjos do Senhor cuidam das crianças. Nós cristãos cremos firmemente que existem seres espirituais que, segundo a vontade de Deus, atuam em nossas vidas, que são os anjos. Não cremos naquela ideia infantil de anjo da guarda, não cremos nisso, mas cremos que Deus utiliza-se dos seus anjos, criaturas dele, para nos abençoar, para nos socorrer. E essas crianças, segundo o texto bíblico, também são lembradas pelo Senhor. Jesus valoriza aqueles que ninguém aceita. Vejam, por favor, Mateus 15, no verso 24, quando Jesus diz a uma mulher que não era da casa de Israel: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitas vezes dizemos que Jesus estava testando aquela mulher para saber se ela creria nele, um Messias judeu. Mas pouco dizemos, irmãos, que Jesus também está falando: olha, eu vim para quem está perdido. Você se considera perdida? Aquela mulher adora Jesus no verso 25 e diz: Senhor, socorre-me. Voltem agora para Mateus 18, quando no verso 11 Jesus diz: porque ele valoriza cada uma das ovelhas do seu rebanho, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Segundo a palavra de Deus, o profeta Isaías diz que todos nós estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, que tanto nos amou, fez cair sobre o Filho Jesus a iniquidade de nós todos, que ele levou sobre si. Então, meus irmãos, em primeiríssimo lugar, o que a parábola está dizendo é: Jesus valoriza cada ovelha, da mais simples criança até a pessoa que está perdida no pecado, longe do Senhor, tem valor aos olhos de Deus. Eu conheci uma pessoa, minha esposa também conheceu, que foi tristemente vítima de tentativas de aborto. Irmão, se existe um sinônimo para aborto, é homicídio. Muitas pessoas tentam diminuir a gravidade de um aborto. Aborto é assassinato, é matar uma vida. Cremos que a vida deve ser valorizada e defendida desde sempre, desde que é vida. E quando eu vejo, irmãos, pessoas que lutam para terem o direito de matar vidas, eu penso que eu não estou mais cabendo nesse mundo, porque nós deveríamos sempre lutar por salvar vidas. Pois essa mulher, hoje adulta, a sua mãe tentou abortá-la, porque se envolveu com uma outra pessoa que não seu esposo, e ele saiu de casa e voltou depois de algum tempo, e ela estava grávida, e eles fizeram um combinado de que ela não deveria ter aquele bebê. Tentou muitas vezes. Pela graça de Deus, aquele assassinato não se concretizou. O aborto não aconteceu. Aliás, irmãos, como pastor ao longo dos anos, eu já tive que acompanhar gente desestruturada, abalada,
cheia de dores, grandes remorsos, muita culpa, porque praticou aborto. Não é verdade dizer que praticar aborto é resolver um problema. Praticar aborto é criar um grandioso problema para toda uma vida, diante de Deus e diante da própria consciência. Mas voltemos a esse caso. O aborto não foi realizado e aquela mulher teve a sua filha. E aquela menina cresceu, tornou-se adulta. Vocês sabem quem é que cuida muito bem daquela mãe, que hoje é uma mulher idosa, doente, e mãe de 2 outros filhos que têm sérios problemas de saúde? Vocês sabem quem é? Aquela menina que seria abortada. Irmãos, Deus tem muitas formas de nos falar da sua vontade. Eu acredito que para aquela mulher que tentou matar a sua filha, ainda no ventre, Deus lhe deu uma grande lição. Era essa pessoa que você queria matar? Era essa filha que você queria rejeitar? Meus irmãos, filhos são sempre herança do Senhor. Se você tem lidado com um filho que está praticando aquilo que você não aprova, com uma filha que tem trazido desgosto, não desista. Creia no que diz a palavra de Deus, que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é um galardão. Há muitas pessoas agora lutando e clamando a Deus para que possam ter um filho, engravidar. Você tem, e você não valorizará aquilo que Deus lhe deu? Deus, em sua graça, valoriza cada ovelha, da pequena criança até aquela pessoa que se perdeu nesse mundo e se afastou do Senhor. Isso inclui a mim e a você. Você que está aqui precisa sair daqui com essa convicção, uma convicção bíblica, uma convicção que é fruto da palavra de Deus. Você foi criado por Deus com grande amor. Você nunca será esquecido por Deus. Na verdade, você pode afastar-se. Na verdade, você pode rejeitar o Evangelho. Na verdade, você pode se omitir diante do chamado de Deus. Na verdade, você pode dizer: isso não é para mim. Mas tenha uma certeza: Deus te ama e muito. Essa parábola, irmãos, nos diz que, por valorizar cada ovelha do seu rebanho, o Senhor Jesus Cristo busca reencontrar aquelas que se perderam. Na parábola, irmãos, há um momento lindo, quando o Senhor conta então a parábola para aqueles que desvalorizaram a criança. E eram os mesmos que desvalorizavam os não-judeus. A pergunta de Jesus é: o que vocês pensam disso? Um homem com 100 ovelhas, vê que uma ovelha das 100 se extraviou, se perdeu. Ele não deixará as 99 no monte, talvez chame algum companheiro de pastoreio para cuidar, e não vai em busca da única que se extraviou, da única que se perdeu? Nós somos assim, irmãos. Talvez estejamos desistindo muito facilmente daquela pessoa que nos decepcionou pela 1000ª vez. Talvez estejamos desacreditando no poder de Deus, que é capaz de trazer de volta aquele que pela 100ª vez disse não ao Senhor. Meus irmãos, Jesus recebeu crianças, como já vimos. Jesus acolheu gente que vivia na prática pecaminosa e em público. Todos sabiam quem eram aquelas pessoas. Por exemplo, Zaqueu, o cobrador de impostos, odiado nos dias de Jesus. A mulher que já mencionamos aqui na palavra de Deus, uma mulher cananeia, mãe de uma menina endemoniada. Judas, o Judas Iscariotes. Meus irmãos, Jesus acolheu até um homem como Judas no seu grupo apostólico. O que Jesus quer nos dizer com todos esses indivíduos que ninguém queria, mas que ele aceitou? Que ele sempre busca o reencontro com ovelhas perdidas. E ele treinou os seus discípulos para isso. Essa parábola é contada para nos lembrar que devemos sempre, porque cremos em Deus, cremos no poder do Evangelho, buscar o reencontro com a ovelha perdida. Eu conheci um homem
chamado Paulo, lá na Bahia. E Paulo foi, quando criança, criado em uma igreja batista, e ele foi embaixador do rei. Embaixador do rei é aquele menino que faz parte de uma organização missionária, de também crescimento físico, moral, espiritual. E o Paulo, na adolescência, deixou a igreja. E ele passou a se envolver com gente que consumia drogas. E ele se tornou também um usuário de álcool. E ele tinha um bom emprego. E com aquele bom emprego ele patrocinava a sua prostituição, a sua vida nos jogos, a sua vida reprovável aos olhos de Deus. E ele conta que um dia, no centro da cidade, estava ele e uma turma barra pesada assistindo um jogo da seleção brasileira de futebol. E a seleção brasileira perdeu o jogo. Olha que nem foi o 7-1 que recebeu da Alemanha. Deve ter sido um placar menor. Acredito que nenhum chega perto desse 7-1 no Mineirão. Tinha que ser no Mineirão, não é, irmãos? Podia ser lá para o lado da Bahia. Antes que o pessoal que nos visita não entenda, eu sou baiano, viu, irmãos? Não estou diminuindo os baianos, não. E eles então saíram quebrando vidraças, porque a seleção brasileira perdeu aquele jogo. E perdeu aquele jogo, e eles saíram fazendo uma arruaça no centro da cidade. E ele conta que, pensando naquilo que ele fez, ele não entende como ele, apesar de tudo, um cidadão de bem, foi capaz de, diante de um placar negativo de um jogo de futebol, sair arrebentando com lojas. E a polícia chegou. E correu gente para todo lado, e ele correu muito, e os policiais não eram tantos, acabaram não indo em busca dele. Os policiais foram em busca do grupo, cada policial em busca de um, e ele sobrou. E ele, sem pensar, correu para a rua da segunda igreja batista, a igreja em que ele foi criado. E ele ali fugindo da polícia, tentando se esconder, ouviu o evangelho sendo pregado e ele entrou. Ele conta que alguns irmãos que o conheciam o receberam muito bem, e disseram a ele: que bom que você está aqui hoje, Paulo. Irmãos, igreja de Cristo é assim. Quando uma pessoa volta a casa, ela é bem recebida. Aliás, irmãos, nunca, mas nunca mesmo, façam como os homens muitas vezes fazem. Alguém decidiu deixar essa igreja, não maltrate, não vire o rosto, não trate como um sujo, como um imundo, trate com amor. Seja cristão. Nós não estamos em meio a uma guerra política, nós não estamos em meio a uma guerra de torcidas de futebol. Nunca faça isso. Você encontrar alguém que um dia esteve conosco e não está mais, trate com todo amor e com todo carinho. E no dia que chegar aqui de volta, se quiser, faça festa. Aquele jovem Paulo disse isso: eu entrei na segunda igreja, me receberam com amor, me receberam com carinho, se alegraram. Eles acreditaram que eu fui à igreja porque eu queria. Eu estava ali me escondendo da polícia e pensando em minha vida, como eu cheguei ao ponto de estar correndo da polícia no centro de Feira de Santana num domingo à noite, por causa de uma derrota da seleção brasileira de futebol. E ele então disse: Deus me trouxe nesse lugar. E lá estava pregando o pastor da igreja, e ele ouviu o evangelho. Naquela noite ele voltou para Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo eu conheci como conselheiro de embaixadores do rei, contando essa história, e não dava para acreditar que aquele Paulo que fugiu da polícia com uma turma barra pesada era aquele homem que eu conheci. Como me impressionou quando ele disse: se existe um lugar em que eu fui aceito com amor, no momento em que eu entrei foi na igreja, e de lá eu nunca mais saí. E graças a Deus ainda hoje lá está Paulo servindo ao Senhor. Hoje já é uma pessoa idosa, mas com a sua família, com a sua casa, servindo ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo envia os seus discípulos para que busquem ovelhas perdidas. Grande é a alegria de Jesus e grande é a alegria dos discípulos de Jesus quando isso acontece. Vejam na parábola, irmãos, quando é dito que o homem vai ao encontro de uma ovelha perdida. Quando ele a encontra, olha o que o texto bíblico diz:
Vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. É claro, há muito maior alegria em receber a ovelha perdida do que com as 99 que estão protegidas, estão em casa, estão bem. Agora olhem, irmãos, para o texto de Lucas. Lucas apresenta essa mesma parábola. Lucas capítulo 15, a partir do verso 3. Lucas então diz assim: lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo, maior festa, maior alegria, maior comemoração por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você se enlameou no pecado, você virou as costas para Deus e pisou fundo nas coisas dessa vida e praticou aquilo que Deus reprova. Saiba que se pela fé você vier ao Senhor nessa noite, haverá mais alegria por sua vida do que por todas as outras ovelhas dele que aqui já estão sob os cuidados dele. Isso é amor, alegria de conceder perdão à ovelha perdida e dizer: ovelhinha, você de fato é imatura, inconsequente, você se perdeu, mas agora que você voltou, eu te perdoo. Irmãos, a parábola fala de perdão. Vejam quando a palavra do Senhor diz no verso 14 de Mateus 18: não é da vontade do vosso Pai Celeste que se pereça um só, ninguém. A parábola está falando de perdão, de um Deus gracioso que olha para você e diz: você já aprendeu com tudo que você fez? Você já sabe que tudo que você praticou não é bom? Pois receba o meu perdão para que você mude de vida. Meus irmãos, a parábola fala de nova vida. E aí eu quero te convidar a ler João no capítulo 10. O que diz a palavra de Deus sobre esse ofício pastoral de Jesus? João 10, versículo 11. A palavra de Deus declara que Jesus se intitula o bom pastor. E por que ele é o bom pastor? Porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Os pastores da terra são muito limitados. Às vezes esquecem de alguém. Às vezes não sabem como fazer com outro alguém. Mas a nossa inspiração é o bom pastor. Diz a palavra de Deus no versículo 14, João 10, 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus conhece o arrependido, aquele que agora se entrega a Ele. Jesus conhece o coração daquele que o busca. Diz a palavra de Deus ainda, no versículo 18, sobre as ovelhas que pertencem a Jesus. A segurança das ovelhas de Jesus: ninguém a tira de mim. Se você pela fé vem a Jesus, e Jesus conhece o seu coração, e sabe que você creu nele a ponto de desejá-lo como seu pastor, ninguém, nem o diabo, pode tirar a ovelha de Jesus dos braços dele. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meus irmãos, é a alegria, é a festa de quem pode conceder agora a segurança do céu à ovelha que foi reencontrada, perdoada, agora habilitada a uma nova vida, pertence ao bom pastor Jesus e dele jamais se afastará. A segurança do céu. A verdade, irmãos, todo crente em Jesus tem paz para deitar e dormir. Todo crente em Jesus goza de paz enquanto esse mundo se desfaz em crises, porque ele sabe que, aconteça o que acontecer, nada pode separá-lo de Cristo. O que pode, Geraldinho, te separar de Cristo? Nada, absolutamente nada. Porque o Geraldinho, irmãos, temeria eternamente. O que pode, Eduardo, te separar de Cristo? Nada, meu irmão. A resposta bíblica é: nem a morte pode separar
do Senhor Jesus Cristo àqueles a quem Ele ama. Quem pode, irmã Soraya, te separar de Jesus? Haveria alguém que tem poder superior ao do Senhor Jesus? Haveria alguém que poderia desfazer aquilo que Jesus fez? A parábola fala de segurança. Uma parábola, irmãos, inspiradora, ao nos dizer que ovelhas, como eu disse, por engano, por imaturidade, às vezes por incredulidade, não obedecendo o bom pastor, se afastam do pastor. Mas esse pastor, com grande amor, sempre busca o reencontro. E aquelas que são achadas por Ele, amadas por Ele, essas entendem melhor agora o que é o amor. Depois de terem passado pelos perigos, depois de terem vivenciado dias sem o socorro, o cuidado do bom pastor, agora estão mais ainda preparadas para viverem na presença do pastor Jesus. Irmãos, eu quero finalizar dizendo que, pela palavra de Deus, devemos crer que o Senhor não se alegra com a perdição de uma ovelha. Os seres humanos são capazes de fazer assim, né? Irmãos, os seres humanos criam os seus inimigos e eles são capazes de se alegrar quando o inimigo enfrenta algum problema. Isso não vem de Deus. O nosso Deus não se alegra com a perdição do pecador. Nele, que é amor, e a palavra de Deus diz, Deus é amor. João, o apóstolo, ao definir Deus, diz, Deus é amor. Nele existe disposição para buscar a ovelha perdida. E quando ela é encontrada, com alegria. E em nome de Jesus, a festa. Festa na casa de Deus. Festa no rebanho do Senhor. Festa no aprisco do bom pastor. Queira Deus que a alegria do reencontro seja notada nessa noite. Ovelhas voltando para o pastor, e aquelas que estão na presença do pastor, gozando da presença bendita, aprendendo com a ovelha que se perdeu, que não vale a pena afastar-se do bom pastor. A minha oração é que no hino que cantaremos, você tenha mais uma oportunidade de meditar na sua condição diante de Deus e diga, eu estou pela fé, voltando aos braços do pastor. Vamos cantar? Hino Jesus me transformou. Esse hino é o hino predileto do meu pai. Ele está planejando vir a Divinópolis, e eu não pensei nisso, né? Poderia ter deixado para cantar no dia que ele vier, mas o culto não é para ele, então nós vamos cantar hoje. Meu pai era uma ovelha perdida, e no dia em que ele entrou numa igreja, e havia um grande pregador, o pastor Arlécio Franco, pregando, ele disse que não entendeu muito a mensagem, mas ele entendeu esse hino e disse, esse hino fala da minha vida. Então ele sempre diz que esse hino foi o hino que marcou a vida dele como crente em Jesus. E realmente vale a pena cantar.